Polícia Civil identifica e prende criminoso acusado de quase 10 furtos em Rio Claro. Câmeras de segurança ajudaram na identificação do indivíduo. As imagens mostram o momento em que ele pratica um dos crimes. Governo de São Paulo sanciona a lei que cria o Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas por crime de estupro no estado. Guarda Civil Municipal de Rio Claro conquista 2 medalhas em Olimpíadas das GCMs. Palestra aborda a necessidade de ações para preservar o meio ambiente. Eu venho aprimorando essa palestra ao longo do tempo, com dados, infelizmente, dados cada vez mais preocupantes. E trabalho realizado no Claretiano sobre preservação e conscientização foi destaque internacional. O Colégio de Rio Claro foi o único escolhido para representar o país em conferência da ONU. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Nós começamos falando sobre o trabalho da Polícia Civil de Rio Claro, que tirou de circulação um criminoso acusado de furto. Mas não foi só um não, viu? Ele já foi reconhecido por 9 furtos cometidos em várias regiões da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostram algumas de suas ações, durante a madrugada, inclusive. Equipes da Central de Polícia Judiciária de Rio Claro tiveram acesso a esse material, além de conversar com vítimas e conseguiram identificar e localizar o acusado dos furtos em diversos estabelecimentos comerciais da cidade. E ontem, o criminoso foi localizado em sua residência. Na casa foi encontrada também a roupa que ele usava durante alguns crimes. O indivíduo confessou que tinha cometido os furtos e pelo menos 3 foram no mesmo local, sendo uma sorveteria na Rua 8. E tem um detalhe: o criminoso acabou deixando no local de um dos crimes uma bolsa de lona com uma chupeta pendurada e que seria da sua filha, como ele mesmo declarou. Ele confessou ainda que realizou furtos nas regiões da Avenida 29, Avenida 27, Rua 8 e também Avenida Visconde. O indivíduo foi ouvido e acabou sendo liberado por não ter sido aí um flagrante. Agora, a Polícia Civil segue com as investigações e orienta sobre a importância do registro do boletim de ocorrência, porque só assim as equipes podem elucidar os casos e chegar aos acusados. Nesses casos de furtos, a maioria dos comerciantes ainda não havia registrado a ocorrência. Então fica a orientação, se caso você for alvo de algum crime, seja de furto, roubo, a importância de fazer sim esse registro do boletim de ocorrência para que as forças de segurança consigam aí agir e chegar até esses criminosos. Parabéns aí ao trabalho da Polícia Civil, que conseguiu identificar então esse indivíduo acusado de vários furtos na cidade. E o governador Tarcísio de Freitas sancionou a lei que cria o Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas por crime de estupro em São Paulo. A nova norma, publicada ontem no Diário Oficial, amplia o enfrentamento à violência sexual e contribui para a segurança pública por meio de monitoramento de pessoas com condenação transitada em julgada, que não cabe mais recursos por esse tipo de crime. A nova legislação de iniciativa parlamentar determina que pessoas com condenação definitiva por estupro passem a integrar um banco de dados sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública. O cadastro deve conter informações como dados pessoais, foto, características físicas, identificação e DNA dos condenados. A medida ainda será regulamentada pela Secretaria da Segurança Pública. O Procon de São Paulo multou as empresas de transporte por aplicativo Uber e A99 por manterem de forma irregular o serviço de mototáxi na cidade de São Paulo. Somadas, as penalidades chegam a mais de 17 milhões de reais. O Procon aplicou multas de cerca de 13 milhões e 800 mil reais à Uber do Brasil Tecnologia e de 3 milhões e meio de reais à 99 Tecnologia. As multas foram aplicadas porque as empresas mantiveram a operação do serviço de transporte de passageiros por motocicleta, mesmo sem regulamentação da prefeitura e diante da suspensão judicial do serviço em todas
toda a cidade de São Paulo. Para a Prefeitura da capital paulista, o serviço pode aumentar ainda mais o número de acidentes envolvendo motocicletas. No ano passado, 1.034 pessoas morreram no trânsito da cidade. 37% dos acidentes fatais envolviam motocicletas. Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, que representa as empresas, nega que tenha havido descumprimento de decisões e afirma que suas associadas atuam respeitando a legislação. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para mecânico diesel de máquinas pesadas, auxiliar de manutenção predial, mecânico de manutenção, montador, auxiliar de limpeza, motorista entregador, empilhadeirista, auxiliar de mecânico, marceneiro pleno e atendente de delivery. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E a seguir, Claretiano de Rio Claro foi a única escola brasileira a representar o país na Conferência da ONU sobre os Oceanos, realizada na França. De volta com o RC Notícias e sobre meio ambiente. Você costuma fazer ações
práticas aí simples na sua casa que ajudam esta causa, como separar materiais recicláveis, não atear fogo, por exemplo. Tudo isso pode contribuir para amenizar os impactos ambientais, porque a natureza pede socorro e se não agirmos rápido, a situação vai ficar mais complicada. Este assunto foi tema de uma palestra. Vamos saber sobre o cenário e também as recomendações. Em meio a intensos debates sobre os rumos para o planeta e alinhado ao mês do meio ambiente, durante uma palestra conduzida pelo professor Alexandre Perinotto, ele trouxe dados contundentes e reflexões urgentes sobre as mudanças climáticas. Eu venho aprimorando essa palestra ao longo do tempo, com dados, infelizmente, dados cada vez mais preocupantes, como por exemplo a emissão de CO2, que é um gás de efeito estufa, causando todos esses problemas das mudanças climáticas, causando esses problemas de eventos extremos. E aí uma preocupação generalizada, não só do ponto de vista da vida humana, mas da vida no planeta. Então, é um alerta, é uma reflexão, é um momento de convite para as pessoas, para todos nós refletirmos o que fazer. E o título da palestra é bem esse, É clima, meio ambiente, sociedade, e para onde vamos? Na verdade, nós não temos outro planeta para ir quando a gente terminar com esse. Então, temos que tomar algumas medidas. E eu acredito que a medida principal é zerar a emissão de CO2. Só que isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, a gente tem que tomar medidas. O acumulado global de CO2 em 2024 atingiu cerca de 37,4 bilhões de toneladas. Essas emissões potencializam eventos extremos e que afetam diretamente a segurança hídrica, a produção agrícola e os ecossistemas. No Brasil, quase 45% dessas emissões vêm do desmatamento e queimadas, fenômenos que também ameaçam a Amazônia. Aqui no Brasil, o grande problema nós temos uma matriz energética até bem equilibrada perante o mundo. E a principal emissão de CO2 aqui ocorre com o desmatamento e a queima na sequência. Então, a medida que o Brasil teria que tomar é parar o desmatamento, parar de queimar como uma técnica para expansão agrícola, por exemplo. Essa é uma medida necessária, quanto antes a gente fizer, melhor. Então, parar de emitir CO2 não significa só mudar para hidrogênio verde, para energia eólica, para outros tipos de energia, solar, etc., mas também evitar ao máximo, zerar o desmatamento e a queima das florestas na sequência. Como observado pelo professor, embora os cenários climáticos sejam preocupantes, ainda há espaço para ação. E começa com escolhas individuais e que reverberam em todo o sistema. Sim, existem muitas medidas que a gente pode fazer. Todas elas passam por um critério de educação. Então, medidas que cada um de nós pode fazer na sua própria casa. Evitando o gasto desnecessário de energia, desperdícios, participando de associações, discutindo isso nos municípios, cobrando do poder público medidas para tentar transformar um pouco isso tudo, reciclar. Tudo que a gente faz parece que não tem um impacto imediato, mas tem, por menor que seja, tem um impacto. Então, medidas caseiras, medidas no bairro, medidas na cidade, tudo isso faz parte de uma grande matriz que no final, quando você fizer o balanço, vai ser um balanço bom. Mas precisa partir da nossa casa, das nossas atitudes diárias. Então, refletir isso nas escolas, como tema das disciplinas, levar... E tem tido muitas oportunidades disso. Precisa que as pessoas se envolvam. Com certeza, e olha, esse engajamento acontece no Claretiano Colégio de Rio Claro e um projeto sobre meio ambiente, inclusive, ganhou destaque internacional. Conscientiza exatamente essas boas práticas que nós podemos colocar aí no nosso dia a dia, e o trabalho feito com os alunos foi selecionado para a Conferência da ONU sobre os Oceanos, realizada na França. E olha, foi a única escola brasileira a representar o país. A Tamires conta melhor sobre o que foi abordado.
Em meio a tantos desafios ambientais, uma iniciativa nascida em sala de aula ganhou o mundo. O Claretiano Colégio foi oficialmente selecionado para representar o país ao lado de instituições de Portugal e da França, colocando a cidade em evidência global. E aqui comigo está a Natália, que vai explicar um pouco melhor. Natália, o que é esse projeto que levou o nome de Rio Claro, do Claretiano, para o mundo? Vamos lá. Aqui no Colégio Claretiano nós temos o Programa Adicional Bilíngue, né? E sabendo que essa década é a década do oceano intitulada pela Unesco, nós do Programa Adicional Bilíngue instituímos a aula de cultura oceânica. Nessa aula de cultura oceânica, os alunos aprenderam e se encantaram com tudo que o oceano tem para oferecer, com a importância que o oceano traz para a gente hoje, né? E a partir disso, ações foram surgindo na forma de conscientização da comunidade escolar e da comunidade rioclarense. Acoplado a tudo isso, o Claretiano já desenvolvia algumas ações, como coleta seletiva, coleta de lacre, e nós enviamos tudo isso, né, todas essas ações que aqui nós realizamos, para a Escola Azul. Hoje um grupo seleto de 15 países fazem parte já dessa rede. Escola Azul são escolas que pensam, né, e cuidam do oceano. E com tudo isso que nós fizemos no Adicional Bilíngue, todas essas vivências, todas essas práticas, nós conquistamos esse selo azul, né? Em abril esse selo veio para a gente também. E para finalizar esse projeto do Programa Adicional Bilíngue, dessa vivência da cultura oceânica, nós finalizamos com um evento histórico, na verdade, uma noite no museu. Então, tudo que as crianças, que os estudantes produziram, como forma de conscientização mesmo da cidade rioclarense, né, dos rioclarenses, nós levamos para o museu essa noite que foi extremamente agradável, que teve uma passeata, contou com uma passeata, com apresentações musicais do grupo de taiko de Rio Claro. Tivemos também um sarau de poesias e todas as apresentações artísticas e de exposição que os alunos realizaram. E aí, com tudo isso, né, foi um encanto geral e recebemos esse convite do pessoal da Escola Azul para sermos uma escola a representar o Brasil na Conferência dos Oceanos que aconteceu em Nice. E Natália, o que significa ser uma escola azul, né? Para vocês aqui do Claretiano participar dessa conferência, ser selecionado, levar o nome de Rio Claro para o mundo, o que significa para vocês? Para nós foi uma grande surpresa, na verdade, que quando a gente começou esse projeto, na verdade nós só queríamos que os alunos entendessem, que a comunidade entendesse a importância do oceano para toda a população, para o mundo, na verdade. E aí foi realmente uma surpresa, a gente conquistar realmente é muito importante para que todos fiquem engajados nessa questão, e é o que o Claretiano quer, formar gerações mais sustentáveis. Então tá certo, muito obrigada e parabéns para vocês, para os alunos, para todos que fizeram parte desse projeto. Tamires Figueiredo, de Rio Claro. Quarta-feira de sol com algumas nuvens, porém sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 13, máxima de 23 graus. Em Araras, mínima de 14, máxima também de 23. Já em Corumbataí, as temperaturas oscilam entre 13 e 26 graus. Falando do setor de segurança, mas agora de uma atividade esportiva, viu? A Guarda Civil Municipal de Rio Claro foi destaque na edição das Olimpíadas das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo, na 12ª edição, que foi realizada na cidade de Campinas, nas modalidades como judô e também jiu-jitsu. A GCM de Rio Claro conquistou 2 medalhas. Ouro no judô, categoria M4, acima de 90 quilos, com o atleta Rodrigo Gonçalves, e Vanderlei de Indaiatuba ficou com a prata, e o bronze com o GCM Sírio de Araraquara. Na modalidade jiu-jitsu, o GCM Rodrigo Gonçalves também pegou o pódio e conquistou a medalha de bronze. A gente acompanha aí um pouco, então, de como foi a luta. Parabéns por essa conquista, pelo trabalho realizado com o setor de segurança de Rio Claro e também esse destaque no esporte, como você está acompanhando aí nas imagens. Parabéns, então, ao atleta. É isso, Rio Claro Notícias fica por aqui. Continue nos acompanhando na programação, no nosso canal no YouTube e também lá no nosso Instagram, que sempre tem informações para você. Desejo uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.